Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença dos senhores, agradecer o honroso convite para estar aqui em Brasília e para nós falarmos com os senhores sobre uma situação bastante grave no cenário cardiovascular mundial e também, não podia ser diferente, no cenário brasileiro. Muito já se falou aqui sobre insuficiência cardíaca, mas eu vou dar um panorama um pouco mais aprofundado dessa situação para os senhores. Insuficiência cardíaca, na verdade, é uma situação em que o coração fica fraco. Na imprensa leiga, nós vamos ver essa definição como coração dilatado, um coração fraco, o coração insuficiente. E por que ela é importante? Porque ela é a via final comum de todas as doenças que afetam o coração. Então, qualquer situação que agride o coração, se o paciente não morrer subitamente, ele vai se tornar um doente crônico e vai se desenvolver o quadro de insuficiência cardíaca. Bom, nós temos a insuficiência cardíaca como uma epidemia grave, uma epidemia crescente e com uma carga de doença muito grande na população. Então, se estima que em torno de 1 a 3% da população mundial tem insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é a principal causa de hospitalização em indivíduos com mais de 65 anos. No mundo como um todo, e no Brasil também não é diferente. O indivíduo que desenvolve insuficiência cardíaca, ele tem um risco de morrer de 50% em 5 anos. Isso é extremamente grave. E o paciente que tem insuficiência cardíaca, geralmente, ele não tem uma doença só. Ele tem 3 ou 4 outras doenças associadas, principalmente pressão alta, diabetes, doença renal. Então, é uma situação complexa. E, claro que, como é uma doença crônica progressiva, esse indivíduo vai necessitar de inúmeros remédios e ele vai necessitar também de inúmeras visitas ao hospital. E isso gera um custo extremamente grande e quase que impossível de ser bancado pelos sistemas de saúde. E mesmo nos países desenvolvidos, há uma dificuldade muito grande em se dar um orçamento adequado para o manuseio da insuficiência cardíaca. Próximo. Aqui é só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, quando nós analisamos as pessoas acima de 65 anos, vocês observam que 6 a 7% têm insuficiência cardíaca. Quando nós vamos para 80 anos, isso quase se aproxima de 20% das pessoas. Então, é uma epidemia crescente, muito em ascensão, e não vai ser diferente no Brasil, porque a tendência, sem dúvida nenhuma, é da população brasileira viver mais. Seguinte, por favor. Naquele país, Estados Unidos, é mais de 1 milhão de hospitalização por ano. Isso tem uma consequência grave, que toda vez que o paciente interna, ele tem um risco muito alto de morrer. Então, o indivíduo internou, ele tem um risco de morte que varia de 5% a 15%, 20%, depende do país. Lá nos Estados Unidos, essa mortalidade está próxima de 10%. Infelizmente, aqui no Brasil, esse risco é maior, mostrando que qualquer medida que nós possamos implementar para evitar a hospitalização, ela é extremamente útil. E nós temos hoje inúmeras medidas que podem ser utilizadas e no sentido de diminuir a necessidade de hospitalização. Seguinte, por favor. Lembrar que a maioria dos pacientes que procuram uma unidade de emergência com insuficiência cardíaca, 80% deles serão internados. Não é uma situação que você resolve no pronto-socorro rapidamente e pode dispensar o paciente e ir para casa. 80% das visitas nas emergências resultam em hospitalização. Então, é uma situação muito grave. Isso já diz o quê? Que nós não vamos ter, e não temos, e não teremos leito para todos os pacientes que necessitam ser hospitalizados. E muitos desses pacientes são tratados nas unidades de emergência mesmo, ou no cenário de hospital dia, ele recebe a medicação, vai para casa, volta no dia seguinte, é reavaliado, recebe a medicação novamente. E o mais grave que essas hospitalizações, em 80% delas, elas são rehospitalizações, ou seja, são internações repetidas. Isso diz o quê? Que há uma negligência grande em relação à doença por parte do paciente. O paciente não se cuida, ele não faz a dieta, ele não adere aos medicamentos que diminuem essa taxa de hospitalização. Isso faz, então, com que essa rehospitalização seja elevada. Isso varia de 5 a 10%
dentro dos primeiros 15 dias e chega até 30% num período de 6 meses a rehospitalização. Seguinte, por favor. Nos Estados Unidos, dentro de todas as doenças crônicas que reinternam, a insuficiência cardíaca é aquela que mais hospitaliza. E, por conta disso, próximo, também é aquela que tem a rehospitalização por si só, é um indício de gravidade muito grande. Então, os pacientes que reinternam, eles têm uma mortalidade em um ano que chega próximo de 30% a 40%. Próximo. E lembrar que toda vez que o paciente interna, ele piora, a doença piora. Porque a internação significa o quê? Uma descompensação do coração. E toda vez que há uma descompensação, a lesão de outros órgãos, principalmente o rim. E o paciente interna, melhora, mas ele nunca volta naquele patamar de saúde antes. Portanto, as internações é um marcador de risco muito grande e elas devem ser evitadas. E nós temos várias medidas que podem ser implementadas nesse sentido, desde medidas não farmacológicas, como uma dieta com pouco sal, uma gestão de pouco líquido, atividade física e também medicamentos que reduzem drasticamente essas taxas de rehospitalização. O grande desafio é nós podermos oferecer medicamentos para todos os pacientes que precisam e fazer com que esses pacientes não abandonem o seu tratamento e que eles possam ter também um cuidado multiprofissional que envolve, claro que nutricionista, educador físico, farmacêutico e médico, e ele está ligado a uma estrutura de assistência que possa oferecer para ele esse tratamento multiprofissional. Seguinte, e qual é o custo da insuficiência cardíaca? Já foi dito aqui para os senhores que dentro do orçamento do Ministério da Saúde, a insuficiência cardíaca é uma das doenças que mais consome gastos. Nos Estados Unidos, o custo anual da insuficiência cardíaca hoje está próximo de 70 bilhões de dólares por ano. E desses 70 bilhões de dólares, 70% desse custo é relacionado à hospitalização. Portanto, hospitalizar é altamente indesejável porque não há dinheiro para pagar essa conta, mesmo em países desenvolvidos, como os países da América do Norte. Próximo. E há uma projeção mais sombria ainda para o futuro. É esperado que essa taxa de hospitalização aumente próximo de 20% até 2030 e, consequentemente, o gasto com a saúde deverá dobrar até 2030 naquele país. Isso pode ser transferido aqui para nós também, porque a nossa população está envelhecendo, está vivendo mais, e seguramente nós teremos um número muito maior de portadores de insuficiência cardíaca no Brasil. Seguinte. E claro que não tem dinheiro para essa demanda toda. Mesmo os países desenvolvidos, a União Europeia, ela está extremamente preocupada porque não há orçamento para pagar essa conta das hospitalizações dos indivíduos por insuficiência cardíaca. E um agravante bastante grande, quer dizer, como todas as doenças crônicas, a insuficiência cardíaca ela compromete a qualidade de vida das pessoas, porque ela limita a mobilidade. Então, o indivíduo começa a andar, ele tem cansaço, ele tem falta de ar, ele vai dormir, ele não consegue dormir, ele tem falta de ar, ele não consegue fazer uma refeição completa, ele tem falta de ar. Então, dentro das doenças crônicas, é aquela que mais compromete a qualidade de vida das pessoas. E isso é extremamente importante. E é um objetivo do nosso tratamento também, é melhorar a qualidade de vida dos indivíduos com doença crônica e, particularmente, o indivíduo com insuficiência cardíaca, ele pode ser beneficiado também dessa abordagem que nós já mencionamos para os senhores. E, primeiro, é não internar, não reinternar. E, segundo, ele não reinternando, seguramente ele tem qualidade de vida melhor. Seguinte, por favor. E qual é a gravidade da doença? Nós já dissemos para os senhores, em torno de 70% das mulheres e 80% dos homens que desenvolvem insuficiência cardíaca, eles vão morrer num período variável de 5 a 7 anos, sendo que 50% morrem em 5 anos. Isso não está no imaginário de nenhum dos senhores, não está no imaginário de muitos médicos, de muitos cardiologistas. Portanto, há uma certa negligência da população em relação ao risco da insuficiência cardíaca, há uma negligência dos médicos também em relação ao risco da insuficiência cardíaca, e há também uma certa negligência dos gestores de recursos para a saúde, porque se gasta demais com insuficiência cardíaca e nós não conseguimos reduzir essa mortalidade, mesmo gastando muito dinheiro. Bom, qual é a prevalência dessa doença no Brasil? É estimado que exista em torno de 1,5% a 2% de pacientes portadores de insuficiência cardíaca. Portanto, nesse cenário, nós temos algo aí em torno de 3 a 4 milhões de indivíduos com insuficiência cardíaca,
com uma internação próxima de 400 mil hospitalizações, isso envolvendo o sistema público e o privado aqui no Brasil, e algo em torno de 150 a 200 mil mortes por ano. Portanto, é um problema seríssimo. E quais são as causas da insuficiência cardíaca? Já foi colocado aqui para os senhores. No Brasil predomina a pressão alta, que é uma doença de fácil diagnóstico, que tem tratamento, né, e que preveniria a insuficiência cardíaca. Então, nós precisamos divulgar que a pressão alta é um fator de risco importante. Junto com a pressão alta vem o álcool, também vem a doença, o entupimento das artérias do coração, levando ao infarto. Se o indivíduo não morre do infarto, ele vai desenvolver invariavelmente insuficiência cardíaca na evolução. Temos também as doenças das válvulas do coração, causadas principalmente por febre reumática ou por degeneração das válvulas com a idade. Temos um problema particular no Brasil, que é algo ainda em torno de 3 milhões de pessoas ainda portadoras de doença de Chagas, que também é uma causa importante da insuficiência cardíaca do nosso meio. Portanto, nós temos um cenário de doenças bastante elevado e que são responsáveis por esse aumento crescente de pacientes com insuficiência cardíaca. Os dados do registro brasileiro próximo apontam, isso em hospital público ou privado, pode passar o próximo, que a insuficiência cardíaca é uma doença muito grave. A mortalidade dos pacientes aqui no Brasil, nesse registro, foi de 12%, a mortalidade hospitalar, 13%, ou seja, é o dobro da mortalidade hospitalar verificada nos Estados Unidos, com uma taxa de rehospitalização de 30%, num período muito curto, em 3 meses, e uma mortalidade extremamente elevada. Vocês observem que há um risco de morte de aproximadamente 30% em 30 dias. Isso é muito alto, é muito grave. Não há nenhuma situação tão grave como essa. Aqui é um mapa do estado de São Paulo, o estado mais rico da União. Esse é um dado que nós temos lá da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, mostrando que em alguns municípios de São Paulo, a mortalidade de quem interna por insuficiência cardíaca chega na faixa de 30%, ou seja, ela é 3 vezes maior ou 4 vezes maior do que a mortalidade que nós verificamos nos países desenvolvidos. Na capital de São Paulo, nos hospitais do SUS, nos últimos 15 anos, houve uma aparente diminuição do número de hospitalização, mas, na verdade, é por falta de leito. Mas houve uma manutenção dessa mortalidade, de 15%. Então, nos hospitais públicos da capital de São Paulo, nós temos 15% de mortalidade que não se modifica nesses últimos 10 anos. E na Inglaterra ou no Reino Unido foi feita uma comparação da insuficiência cardíaca com o câncer, que é, no imaginário de todos nós, a doença mais grave, a doença que nenhum de nós gostaria de ter. E naquele país se verificou que o câncer a insuficiência cardíaca é tão grave quanto o câncer. Ou seja, ela só não é mais grave do que o câncer de pulmão, né, ou o câncer de pâncreas. Então, a maioria dos cânceres tem um prognóstico melhor, tem uma evolução melhor do que o paciente que tem a insuficiência cardíaca. E nós fizemos também uma análise recente dos dados do sistema público, mostrando que aqui no Brasil, comparando a hospitalização de insuficiência cardíaca com câncer, verificamos que há uma tendência de redução de hospitalização da insuficiência cardíaca e do câncer também, mas há um aumento na mortalidade da insuficiência cardíaca aqui no nosso país, em vez de uma redução de mortalidade como nós todos gostaríamos. E vocês observem que, se nós compararmos as barras em laranja da insuficiência cardíaca com as outras barras dos principais tipos de câncer, nós internamos muito mais insuficiência cardíaca do que pacientes com câncer. Seguinte. E quando a gente analisa a mortalidade, nós observamos também que a insuficiência cardíaca, aqui no Brasil também, quando o paciente interna, ela tem um risco de morte maior do que a maioria dos tipos de câncer. E aqui, inclusive, do câncer de pulmão. Pode passar o próximo, por favor? E quanto que o Brasil gasta com insuficiência cardíaca? Nós não sabemos, nós temos os dados do SUS, mas nós sabemos que boa parte da população brasileira não é atendida pelo SUS, ela é atendida no sistema privado. Então, há uma expectativa de que se gaste por volta de R$500 bilhão aqui no Brasil com o tratamento, com a hospitalização de insuficiência cardíaca. Isso já foi dito, que a insuficiência cardíaca pode ser prevenida se nós cuidarmos da hipertensão, cuidarmos do diabetes, do colesterol alto, da obesidade. Então, nós temos condições de prevenir a doença. Seguinte. E o tratamento da insuficiência cardíaca? É evidente que é um tratamento caro, né? Nós temos desde medicamentos comprimidos, e é uma série deles. O paciente, em média, vai tomar 4 a 6 medicamentos diferentes por dia.
E tem uns tratamentos avançados, com dispositivo, com máquina, marca-passo e transplante, que são tratamentos menos disponíveis, mais caros e que podem ser necessários nessa evolução. Próximo. Mas, felizmente, nós temos um desenvolvimento bastante grande no tratamento. Então, o paciente pergunta, mas eu estou condenado a morrer? Não. Se nós instituirmos o tratamento, esse tratamento ele é cientificamente validado. Acabou de ser mostrado aqui que a mais nova droga para tratamento da insuficiência cardíaca agora vai ser disponibilizada pelo SUS. E nós, seguindo essa escala de medicamentos, nós vamos acrescentando medicamentos e isso vai fazer com que o paciente viva mais e viva melhor e, consequentemente, se nós conseguirmos manter os pacientes fora do hospital, ele terá um menor risco de morte e também terá uma melhor qualidade de vida. Muito obrigado.